veio auxiliar a marcha mais comum e mais antigo, que são as muletas axilares, que na verdade em muitos países elas foram exterminadas, né? Aqui no Brasil a gente ainda encontra muitas pessoas que a utilizam e eu vou explicar para vocês como é que funciona e para quê. Bom, primeiro é que a muleta axilar tem uma grande vantagem e uma grande desvantagem quando nós comparamos com a muleta canadense. Ok? Eu vou explicar para vocês isso. A primeira coisa, que é a grande vantagem dela, é que quando você anda, você consegue economizar muita força se você for comparar com a bengala canadense. Por quê? Porque você solta o peso aqui e com isso você tira a força que você vai fazer aqui nos braços. Você está utilizando o tríceps de uma maneira muito forte. Isso facilita muito. Isso quer dizer o quê? Se você tiver uma pessoa que está muito fraquinha e que tem condições de utilizar muletas, esta muleta é uma muleta com gasto energético menor, só que ela tem uma grande desvantagem. E a grande desvantagem é, se você apoia todo o peso aqui, o que é errado, porque você não deve apoiar o peso aqui, você deve colocar toda a sua força aqui nas mãos, isso deve ser apenas um leve apoio e parcial, mas muitas pessoas fazem isso de maneira errada, elas jogam todo o peso aqui em cima. E com isso, você pode causar gravíssimas lesões circulatórias e lesões, inclusive nervosas, com bloqueio de nervos, que podem até paralisar o membro ou tirar a força do membro, né? Então isso é muito importante. Bom, agora nós vamos falar de como é que se caminha com uma muleta axilar. Bom, aqui a gente tem dois momentos. Aquele paciente que pode colocar os dois pés no chão, mas tem que tirar a carga de um deles, ou a carga dos dois. E aquele que não pode colocar um dos pés no chão, ou porque é amputado, ou porque fez uma cirurgia. Então vamos lá. Quando o paciente utiliza uma muleta axilar, e ele tem as duas pernas, e ele vai simplesmente querer tirar a carga de um dos membros, como é que ele vai andar? Então vamos lá. Vamos supor que a minha perna direita é a perna que foi operada, ou é a perna que não pode apoiar totalmente. Eu tenho duas maneiras de andar com a muleta. Vamos dividir a marcha com as muletas em duas marchas diferentes, com 2 pontos e 4 pontos. A de 2 pontos funciona como? Então, se eu tenho o meu lado direito com um problema, e na hora de pisar eu preciso tirar a carga, como é que eu vou fazer? Muito simples. As muletas vão exatamente no mesmo momento em que vai a perna com problema. Então assim, perna com problema, eu estou pisando aqui nesse momento, eu estou aliviando com as muletas. Ok? Vou mostrar de novo para vocês. Então aqui, perna direita com problema, estou tirando a carga, a esquerda é normal, faço assim. Ok? Mais uma vez. Então, a perna direita é a perna com problema, que aqui, ok? Perfeito. Agora vamos mostrar essa mesma marcha em 4 pontos, que também é bastante interessante. Então, assim, seguindo da mesma forma, o mesmo conceito da bengala. Essa perna direita é a que tem problema. Quando eu for com ela para frente, eu coloco o lado esquerdo. E assim vai. Isso é a marcha de 4 pontos. Ou seja, se eu tenho aqui a perna direita com problema, eu vou colocar a muleta axilar esquerda no chão. Então, isso é marcha de 4 pontos. É um pouquinho mais difícil, mas é uma marcha melhor do que a outra. Então, é possível você usar as duas. Então, de 2 pontos e a de 4 pontos. Ok? Não acabou ainda. E se eu não
puder utilizar o outro membro, não posso apoiar no chão. Como é que eu vou fazer? Muito bem, aí obviamente que você não pode mais utilizar a marcha de 4 pontos. Aqui é uma coisa muito simples, você vai usar a marcha de 2 pontos. Aqui, aqui. Ok? Então, a pessoa operou, o pé, perna não pode colocar no chão, ou é um amputado. Ok? Agora, o mais importante disso tudo, avaliar o paciente e ver se ele tem condições de usar a muleta. A gente sabe que nos Estados Unidos, através de trabalhos feitos, menos de 30% das pessoas que vão precisar utilizar meios de locomoção são orientadas. E isso é muito pouco. Orientadas com relação a qual tipo de meio de locomoção usar. Se é o andador, se é a muleta, se é a bengala. Agora, com relação a como utilizar, que é o que eu estou mostrando, praticamente não existe. Isso é um grande erro. Por quê? Porque você dando uma muleta axilar para uma pessoa com muito pouca força, amputado de um lado ou sem poder colocar o pé no chão, ela vai andar, ela vai cair. E essa queda pode resultar num acidente muito mais grave do que a pessoa já tem. Isso já ocorreu, eu já vi acontecer isso. E outra, o relato dos pacientes, trabalham com muitos amputados, ele chega aqui de cadeira de rodas, é uma pessoa até jovem, com força, poderia estar usando isso. E por que não está usando? Aí eu pergunto, ele me responde, aí no hospital eu usei, caí 2 vezes, não quero mais usar. Óbvio, ele não foi orientado. Não viram, primeiro, se ele tem condições de usar, e segundo, alguém do lado dele orientando e mostrando como é que se caminha com uma muleta. Ok? Então, acredito que vocês tenham entendido como é que funciona. Repetindo, então, agora, como o paciente que é amputado ou não pode colocar um dos membros no chão, ele vai dar somente no sistema de 2 pontos, que é assim. Ok? Não se esqueçam de que ele não apoia o peso total aqui. Ele apenas coloca parcialmente o seu peso aqui em cima. Ok? A força total é aqui. Mas mesmo assim, o gasto energético utilizado nas axilares é menor do que nas canadenses, que nós vamos ver depois.